Y esa era la bandera de Brasil antes. Lo típico. Me encantan los dibujos y cómo lo cuenta. Las animaciones, tío. Hoy verás un vídeo que fue recomendado por unos suscriptores del canal. Se llama La historia de Brasil. Do Brasil. Es de un canal llamado DGP Mundo y en este vídeo pues cuenta la historia de Brasil de una manera muy resumida y rápida, así que claro, no entrará en detalles muy a fondo ni nada, pero es para que tengas una pequeña idea de los eventos, sí, lo que pasó durante la historia del país básicamente. Cositas. Muchas. Cositas. 1, 5, 8. A história do Brasil. A história do Brasil começa há muito tempo atrás, quando os primeiros humanos chegaram ao continente americano, Olé. por aqui ou por aqui, e Ou por acabaram todos se lados. dividindo em vários grupos. Antes da chegada dos portugueses, o território do Brasil era habitado por diferentes tribos indígenas. Oaxaca. Então, em 1500, Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil e chama o local de Ilha de Vera Cruz. Porém, depois de algum Vaya. tempo, passa a chamar o local de Terra de Bueno, Santa en el Cruz. otro No vídeo entanto, dijo algumas que fue pessoas podem antes- dizer antes que del ele não foi o 1500. primeiro. Pedro Álvares Cabral e sua Enlaçando tripulação informação. chegaram onde hoje é a cidade de Porto Seguro e já notaram os me habitantes encantam os do local, dibujitos. que eles chamaram de índios, e já foram catequizando e fazendo negócio com eles. Neste tempo, a única coisa que os portugueses levavam do Brasil era o famoso pau-brasil, que era muito madeira. apreciado na Europa. Apesar de ter descoberto o Brasil em 1500, os portugueses Necesitaban muchos começaram a barcos. colonizar, ou seja, viver e se mudar para o Eles Brasil portugueses. somente em 1530. Alguns anos antes, Portugal e Espanha queriam dividir algumas terras. Ah, tipo um pequeno território dos países? Não, o mundo inteiro. Então fizeram um tratado. Na América, isso foi Tordesillas. crucial para as fronteiras atuais. O Brasil acabou sendo dividido nas capitanias hereditárias, mas isso não funcionou muito bem. Então Qué veio asco o cuando Estado dividen do la- Brasil e posteriormente Cuando também o dividen los Estado países do en Maranhão. líneas. Nesta Qué época puto perceberam asco, que o Brasil tío. era muito Sigue la bom para a montaña. plantação da cana-de-açúcar. Porém, alguém precisava trabalhar nas plantações. Então começa a vir os primeiros africanos para serem escravos e trabalharem nos campos de Buena açúcar. música bélica. Durante o século XVI, os franceses tentaram pegar o rio, aconteceu Puta algumas franceses revoltas sempre, né? dos Fuera índios contra os franceses. portugueses e alguns desentendimentos entre Portugal e Espanha. Em 1580, Portugal e Espanha acabam formando a União Ibérica, pois o rei de Portugal havia morrido e o mais próximo da linha de sucessão era o rei da Espanha, e isso foi até 1640. Isso meio que anulava o Tratado de Tordesilhas. Então os portugueses começaram a se expandir para o oeste. E quem participou dessa expansão? Os bandeirantes, que foram fazer uma expedição em busca de minérios e escravos. Os holandeses invadiram o Nordeste e ficaram lá por um tempo. Depois foram expulsos pelos holandeses que pintam portugueses, aí. que já haviam se separado da Espanha. Isso gera a crise A do caña de açúcar, azúcar já de que os Espanha. holandeses pegaram o conhecimento e o aplicou em outro lugar. Porém, no final do século XVII acabam sendo descobertos ouro na região de Minas Gerais, e começa assim o ciclo do ouro. Durante o século XVII, os franceses tentaram invadir São Luís, no São os Maranhão, franceses. mais revoltas dos índios e de outras pessoas da população, e vários outros acontecimentos. Com a descoberta de ouro em Minas Gerais, a região começou a atrair pessoas de todas as partes, e logo se tornou a capitania mais populosa. Minas Gerais tinha muito ouro, e a coroa portuguesa queria seus Por eso se 20%, llamará Minas. ou então era a derrama. E isso deixou muitos mineiros revoltados. Acontece assim a Inconfidência Mineira. Portugal não gostou nada dessas pessoas conspirando contra ele e declara lesa majestade, ou traição do rei. O único condenado à morte foi um cara chamado Tiradentes. O século XVIII foi muito agitado no Brasil, várias revoltas, conspirações, desentendimentos com os índios, sabe? De sempre. Ah, o típico. século XIX. O comecinho do século no Brasil foi marcado por mais conspiração e a invasão da Guiana Francesa. Porém, na Europa as coisas estavam interessantes. Em uma tentativa de enfraquecer a Inglaterra, Napoleão Bonaparte declara bloqueio continental em toda a Europa. Ninguém deveria fazer negócios com os britânicos. Portugal, no entanto, como tinha uma boa relação com o Reino Unido, fala: "E se eu não quiser?" Então Napoleão invade Portugal. Com isso, a família Pesado real los portuguesa se franceses, move tío. para o Brasil. Mas não só eles. Vieram cerca de 15 mil pessoas de Portugal para o Brasil Uau, nesta que época. Joder. Com isso, o príncipe assinou um decreto que liberava o porto brasileiro para fazer negócio com outros países. Ostras. Assim, ele poderia continuar ajudando os britânicos.
Além das pessoas, várias outras coisas valiosas vieram para o Brasil, como um acervo de livros da Biblioteca de Lisboa e várias outras coisas de Tá valor. guapa, A né? vinda da família real mudou o rosto do país, principalmente do Rio de Janeiro. Várias lojas, teatros e joalherias e várias outras coisas foram Que abertas cambió- ali. A arquitetura começou a cambió seguir la um capital. padrão mais europeu e várias outras Que coisas bonito. foram criadas, como a Academia da Marinha, Academia Militar, Laboratório de Química, Muy etc. bonito el edificio. Com a derrota de Napoleão veio o Congresso de Viena, feito para restaurar a ordem na Europa. Porém, Portugal estava em uma situação irregular. Seus comandantes não estavam em Lisboa. Dom João VI e seus súditos não estavam querendo voltar para Portugal tão cedo, já que haviam se instalado e investido muito aqui no Brasil. Então, para resolver a situação, ele eleva o Brasil para reino. No caso, o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Porém, isso não deixou os portugueses muito satisfeitos. Enquanto isso, o Brasil anexa a Cisplatina e acontece a Revolução Pernambucana, onde Pernambuco pretendia se tornar uma república. Porém, Dom João VI deu um jeito neles. Acontece a Revolução Liberal na Bahia e no Pará, e a Bahia também tenta ser independente. Os portugueses não estavam nada satisfeitos com seus líderes aqui no Brasil e exigem a volta do rei para Portugal. Eles também queriam que o Brasil voltasse a ser uma colônia de Portugal, porém os brasileiros não gostaram nada disso. Então, para evitar um conflito, o rei volta para Portugal e deixa seu filho, o príncipe Pedro de Alcântara, aqui no Brasil. Porém, mais tarde, os portugueses exigem a volta de Pedro também. Então acontece o Dia do Fico, onde Pedro de Alcântara falou que iria ficar aqui no Brasil. Mais tarde, quando Pedro estava resolvendo alguns problemas na província de São Paulo, ele é avisado que estavam querendo tirar a autonomia brasileira. Então ali mesmo ele grita independência ou morte, às margens do rio Ipiranga. Meses depois, o Brasil seria oficialmente independente. Bueno. Increíble. Y esa era la manera Apesar de de Brasil dizermos que a antes. independência do Brasil foi pacífica, houve sim uma guerra da independência siglos para em ser várias das independiente. províncias do país e nos mares, até que Portugal reconheceu a independência do Brasil na condição de pagarmos uma indenização a eles. Então, Dom Pedro I nomeia José Bonifácio, também conhecido como o Patriarca da Independência, como ministro do Reino e dos Negócios Estrangeiros, e convoca uma assembleia para criar a primeira Constituição do Brasil. Nela havia o quarto poder. Muitos acusavam Dom Pedro de ser um governo autoritário por causa desse quarto poder, já que ele era mais forte que os outros três. E isso em parte gerou a Confederação do Equador, um movimento separatista na região do Nordeste. O movimento falha, porém a um custo muito alto na popularidade do imperador. Mais tarde acontece a Guerra da Cisplatina, onde no fim ela acaba ficando independente e vira o Uruguai. Ostras. Para manter o Império unido, Dom Pedro faz uma viagem pelas províncias. O primeiro reinado do Brasil foi muito turbulento. Muitos não concordavam com as decisões de Pedro I, ele ainda piorou a situação com algumas decisões impopulares, aconteceram revoltas e muito mais. Além disso, as coisas não estavam muito boas em Portugal. Então Pedro I acaba abdicando ao trono e volta para Portugal, deixando seu filho Dom Pedro II, de apenas 5 anos, Siempre como dejan al imperador do hijo para ir a Brasil. comprar Mas tabaco, obviamente ¿eh? Pedro II não poderia governar ainda. Então, nesta época, o Brasil é governado por Claro. várias regências. Durante o período de regência, mais revoluções e movimentos surgem, além da Guerra dos Farrapos, que acabou gerando a República Rio-Grandense e a República Juliana. Essa última não durou muito, já a Rio-Grandense só voltou a ser parte do Brasil quase 10 anos depois, em 1845. Em 1840, Dom Pedro se torna o imperador do Brasil. Neste período, o café já era o principal produto produzido no Brasil. Sua economia se estabilizou e cresceu bastante. Durante esse período foram criadas também grandes linhas ferroviárias e, como é de costume, aconteceu várias coisas. Porém, a mais marcante delas foi a Guerra do Paraguai, que foi o maior conflito armado da América do Sul. E depois de mais de 5 anos de guerra, o Brasil e seus aliados acabam ganhando. Porém, essa guerra deixou o Brasil em uma situação não muito boa. O exército se sentia desprezado pelo Império. Além disso, perto do fim do Império, foi assinado a Lei Áurea, lei essa que liberava os escravos. Porém, Bien. muitos donos de escravos não ficaram Bien. muito felizes com isso. Eles queriam ser indenizados pelo governo e ficaram contra o Império também. Com o fim da escravidão, começou também um período de grande imigração para o Brasil, já que o Brasil precisava de trabalhadores. Em 1889 acontece o golpe de Estado que deu fim ao Império e início à República do Brasil. Esta é a também bandeira de conhecido como Brasil. Proclamação da República. Essa foi a Estados nossa Unidos, primeira tia. bandeira republicana, bem original por sinal. Porém, ela foi usada por apenas 4 dias, até ser substituída saltaram pela el versão que copyright. conhecemos. O período La verdad mola republicano más. é dividido em basicamente 5. República Velha.
Os primeiros anos da República foram bem instáveis. O Brasil passou de Império do Brasil para Estados Unidos do Brasil. E sem muito apoio popular, houve alguns conflitos. Os primeiros anos foram de um governo militar até virar uma democracia. Acontece a Revolução Acreana, onde o Acre declara independência da Bolívia e se junta ao Brasil, além de outros conflitos. O Brasil também fez uma pequena participação na Primeira Guerra Mundial. A época entre 1889 e 1930 foi conhecido como política do café com leite. Os presidentes eleitos ficavam mudando entre paulistas e mineiros. Até que nas eleições de 30 acabou sendo Getúlio Vargas versus Júlio Prestes. E quem ganhou? Ah, essa eu sei, foi o Getúlio Vargas, claro. Não, na verdade foi o Júlio Prestes. Porém, na Revolução de 30, acabaram tirando o presidente Washington do poder e mais um golpe de estado, Júlio Prestes nem chegou ao poder e quem foi colocado para ser o presidente foi Getúlio Vargas, dando assim fim na República Velha e início à Era Vargas, que duraria 15 anos. Lembrando que apesar de ter ficado no poder por 15 anos, ele só é considerado um ditador a partir de 1937. Aconteceram várias coisas na Era Vargas. Ele criou vários direitos trabalhistas durante esta época, muitos deles ainda estão em vigor até hoje. Queimou o café, fez alguns tratados com os Estados Unidos para ajudar na indústria brasileira, e foi no governo dele que o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial, mandando cerca de 25 mil homens para lutar na Itália. Até que em 45 ele foi forçado a renunciar e começa assim a República Nova, ou República de 46, com uma nova Constituição. Algum tempo depois, Getúlio Vargas está de volta, porém dessa vez ele foi eleito. Neste seu segundo governo foi criado a Petrobras e a Vale do Rio Doce. Devido a vários motivos, Getúlio Vargas acaba cometendo suicídio em 54 no Palácio do Catete. Outro presidente que se destacou nessa época foi o Juscelino Kubitschek, que veio com a proposta de rápido avanço do Brasil. Foi em seu governo que a capital Brasília foi inaugurada, além de uma bela dívida externa. Nos anos 60, todos tinham medo da fome, quer dizer, que o comunismo fosse implantado no Brasil, e as pessoas meio que achavam que isso poderia acontecer no governo de João Goulart. Então veio a intervenção militar, que ficaria no governo por apenas alguns meses, até que as coisas se estabilizassem. Bem, mas eles ficaram no poder por 20 anos. Essa foi uma época de extremos no Brasil. Muitos gostavam do governo dos militares, enquanto outros odiavam. E bom, essas discussões acontecem até hoje. Na época dos militares, a economia do Brasil cresceu muito, mas também houve um aumento na dívida. Depois de muito tempo, os militares foram aos poucos devolvendo o poder, e o Brasil voltou novamente a ser uma democracia. Então temos a Nova República, que vai de 1985 até os dias atuais. Foi elaborada uma nova Constituição, conhecida como Constituição de 88, e desde então o Brasil teve mais um monte de presidentes, 2 impeachments, escândalos, manifestações, etc. Hoje, o Brasil é a 9ª economia mundial em PIB bruto, logo à frente do Canadá e atrás da Itália. Porém, considerando que o Brasil tem mais ou menos 210 milhões de pessoas, esses números são desanimadores. Em PIB per capita, estamos na posição 68. E sim, o PIB do Brasil teve uma queda gigantesca nos últimos anos, infelizmente. Bom pessoal, então é isso, espero que vocês tenham gostado. Não saia do vídeo agora, calma aí. Como vocês sabem, o meu canal é mais focado em geografia e história. No caso das histórias, eu gosto de contá-las de forma resumida, rápida, simples e engraçada, para chamar a atenção do maior número de pessoas possível, e assim talvez fazê-las se interessar mais pelo assunto e buscar saber mais por elas mesmas, assim como foi neste vídeo. Obviamente você não vai sair daqui sabendo tudo sobre a história do Brasil, então para quem quiser ter um entendimento maior sobre o Brasil, haters que não entendem no vídeo ele está assim como hoje, funciona, o Brasil Paralelo está produzindo a Última Cruzada, uma série de 5 episódios focados na história do Brasil, onde terá a participação de vários historiadores e filósofos respeitados. A série conta com 5 episódios gratuitos, assim como aconteceu no ano passado, e o conteúdo extra, que são horas e horas de entrevistas exclusivas que com certeza mudarão o jeito que vocês enxergam o Brasil. Essas entrevistas são pagas, porém valem muito a pena pelo conteúdo delas. Então para quem tiver interessado, eu deixarei o link na descrição do vídeo. Isso não é Brasil. Se acabó, se acabó. Bueno, lo típico, ¿no? Guerras, discusiones, no sé, lo típico. Parece que mucha información, tío. Se me olvida la mitad. A ver, me ha parecido interesante. Es una forma... A ver, lo ha hecho rápido, pero lo ha hecho bien. Ha hecho las cosas bien, ordenadas y que se entiendan. Para mí me ha parecido bien.
Más como me gusta la historia, aunque se me ha ido la mitad ya para afuera. Pero he enterado más o menos de la mayoría de las cosas importantes. Así que bien, eso que me llevo, conocimiento. No, la verdad me gusta porque es, no sé, típica información que estás estudiando en época de instituto. Sí. Y es interesante, como al fin y al cabo salen muchos países, sobre todo europeos, invadiendo, guerra aquí, guerra acá, pelea, básicamente ese es el resumen. Sí. Pero bueno, y me dio mucha gracia la parte de que la primera bandera de Brasil es igual que la de Estados Unidos, pero con otros colores diferentes. Pero sí, súper interesante. Bueno, se ha enfocado más tema político y geográfico y cómo iba cambiando de presidentes y todo. Pero sí, está interesante y es lo que él dice, que lo cuenta así rápido, pero lo explica bien, te da interés por saber más. Te dice datos que sabes que se pueden indagar más. No sé si hace vídeos indagando más, pero te invita a conocer más la historia de Brasil. Muy bien, me ha gustado mucho. Es que literalmente no sabía nada de lo que ha pasado. Han habido muchas revueltas y muchas cosas que no tenía ni idea. De que, no sé, me ha parecido tope de... Lo has explicado muy bien, eso sí. Pero que había mucha información al mismo tiempo y no... Pero está... Se le ha currado mucho y las animaciones me han gustado mucho, eso sí. ¿Tienes algo aquí? Sí, como un hilito o algo. Ya está, ¿no? Creo que dura 10 minutos. 13 y media. ¿Qué? ¿Así estoy bien? Sí. Sí, está bien. Y al final es una guitarra de verdad, ¿no? ¿O era un piano? Sí, no.